E já que não tem como fazer no momento, a gente vai para a nossa entrevista, porque o governo federal lançou na semana passada o programa Mais Médicos. Esse programa vem revitalizado com o objetivo de, primeiro, retomar aquela condição de saúde pública, que a gente sabe foi muito reduzida esse atendimento de saúde básica, primeiro por conta da pandemia, depois a gente sabe que ao longo dos meses, nós tivemos, dos anos, melhor dizendo, a gente teve muito, esse programa ele foi negligenciado pelo governo federal. E o Mais Médicos volta agora, porém, com prioridade para médicos brasileiros. Aqui no Piauí, são 73 vagas destinadas para profissionais. E a gente vai conversar com a Idivani Braga, que é coordenadora do programa Mais Médicos aqui no estado, e vai conversar com a gente a partir de agora para saber se o programa está se desenvolvendo como é previsto pelo governo federal. Bom dia, Idivani. Bom dia, Cíntia. Prazer. Prazer é nosso. Aqui no seu programa. Recebê-la, obrigada. Dizer que eu sou ouvinte do seu programa quando vou para o trabalho. Oh, maravilha, que bom. Agora está aqui conosco sim. Nessa segunda-feira. Idivani, vamos lá então. Programa Mais Médicos, na vez anterior, quando ele foi criado, ele foi muito importante para o Piauí, né? Eu lembro que nós produzimos aqui na Meio Norte várias reportagens de municípios que tiveram realmente redução das internações de crianças, tiveram reduções de indicadores de muitas doenças, mas aí ele teve aí ele retrocedeu um pouco e ficou praticamente inexistente, e agora a gente tem uma retomada. Queria saber qual é a expectativa de vocês. Sim, a retomada, durante esse período, né, que você falou, né, a dificuldade, né, do programa Mais Médicos, fixar profissionais nos municípios, né, como você estava falando anterior na abertura da matéria, ele ficou voltado apenas para médicos brasileiros, né, médicos com CRM. Então, isso dificulta a fixação do profissional lá na ponta, né, lá nas cidades do interior, dificulta que esse profissional vá morar. Então, isso houve uma rotatividade muito grande de profissionais, né, que se inscreviam, aderiam ao programa e não fixava, né, não ficava, não fazia, né, aquilo que é a essência do programa, que é ter o profissional residindo lá no município, naquela cidade de difícil acesso, né, para onde o programa realmente foi idealizado. Com essa nova cara do programa, né, que vem nessa retomada, né, a expectativa é que volte, né, que os municípios voltem a ter realmente esse profissional lá no município, naquela equipe, naquela cidade, residindo e cumprindo a sua carga horária naquela equipe. E em consequência disso, trazendo a assistência que a população precisa. Que aquelas pessoas que estão lá na ponta, o que elas têm realmente, na sua vez, é a atenção básica, né? Que é para onde o médico do programa Mais Médicos é direcionado, para o atendimento da atenção primária, seja nos municípios, seja na grande cidade, mas é aquele primeiro atendimento, é a porta de entrada que a gente sempre fala, né? Que é a atenção primária à saúde. Entendi. Olha, e depois da pandemia, eu acredito que essa necessidade seja ainda maior, né? Vocês têm algum levantamento sobre isso? Tipo assim, de áreas que estão mais carentes da necessidade dessa atenção básica? Assim, um levantamento em si, assim, feito uma pesquisa, assim, não. Mas a gente sabe que sempre as áreas mais distantes, né, da capital, dos polos de saúde, elas são as áreas, né, com maior dificuldade, né, de gestores fixar profissional. Hoje, Cíntia, já não temos
aquela carência tão grande do profissional em si como se tinha antigamente, né? Para encontrar o médico. Hoje, os gestores, eles até encontram o médico, né? A dificuldade é esse médico querer residir lá no município, até dentro do programa mesmo. Os profissionais se cadastram, passam por todo o processo, mas quando chega no município, a primeira pergunta deles é quantos dias é, né? E no programa não existe isso. Quantos dias o profissional vai trabalhar. A carga horária dele já está definida em editais, em portarias, né, que são cumprir aquelas 40, nessa nova etapa agora, são 44 horas na unidade de saúde. Por isso, os médicos cubanos. Esse também era o motivo dos médicos cubanos, porque quando o Mais Médicos foi criado, naquela época, teve muita reação das entidades médicas. Reação de que os médicos não poderiam ir para lugares distantes, porque não havia estrutura para eles trabalharem. Houve uma rejeição, eu diria, não foi nem reação, uma rejeição dos profissionais. Eles simplesmente não queriam ir para o programa e não cumpriam uma carga horária. E aí o governo decidiu, então, que precisava tocar o programa. Para isso, fez aquele acordo com o governo cubano para que os médicos ficassem lá, porque eles moravam nos municípios, né? Sim, sim. Os médicos moravam. Sim. Nessa nova retomada, o governo reabriu para outros perfis, que a gente chama, né? Que no governo anterior, o programa ficou restrito ao perfil CRM, né? Que é o médico brasileiro, o médico formado no Brasil, né? Então, a gente chama esse o perfil 1, que é o perfil CRM, né? E no governo anterior, era só esse perfil, né? O programa foi fechado exclusivamente para esse perfil. Agora, nessa retomada, o governo abriu para mais 2 perfis, que é o brasileiro formado no exterior, que nós temos muitos profissionais no Brasil formados no exterior, que ainda não fizeram revalida, né? E que podem trabalhar no programa Mais Médicos. E o perfil, né? O perfil 3, que é o estrangeiro, né, que tem com habilitação para medicina no exterior. Ele também pode se inscrever no programa e poderá vir trabalhar no programa. Mas a prioridade, sempre que sai um edital, a prioridade de chamamento, de primeira e segunda chamada, sempre é para o profissional brasileiro. Então, o profissional CRM e as pessoas que às vezes fazem crítica ao programa, que não entendem direito, não têm conhecimento, acham que o programa foi criado para trazer médico de fora. Não, a prioridade sempre, em primeiro lugar, é para os médicos brasileiros. São chamados, a primeira chamada, a segunda chamada. E aí, claro, se não houver fechamento dessas vagas, não vai poder deixar a população desassistida. Claro. Aí se chama outros perfis. É curioso que a população atendida, né, o beneficiário não reclama do programa. Sim. São outras parcelas da população que estão questionando. É uma coisa curiosa isso aí. Queria fazer esse comentário. Queria também lhe perguntar o seguinte, a gente tem uma situação que é uma espécie de contrapartida dos municípios. Recentemente, eu entrevistei aqui a presidente do COSEMS, a Leopoldina Cipriano, e ela falou que muitos municípios não estavam aderindo ao programa, porque com o valor que elas precisam, né, o aporte financeiro para o médico daria para eles contratarem toda uma equipe de saúde da família, com exceção do médico, porque também o médico não queria, então eles achavam que não valia a pena. Esse sistema em que as prefeituras também precisam entrar com aporte financeiro está dificultando esse edital, né, foi um edital, né, que foi lançado, que o governo, nessa retomada, agora com a volta com esse governo, foram lançados vários editais, né, nós já estamos agora mesmo, na sexta-feira para cá, com assinatura mesmo, vários editais foram lançados, com outras formas de edital para
sistema prisional, edital voltado para consultório de rua, né, edital voltado. Então, são vários editais que o governo está lançando, né, com outras linhas que não existiam antes, né, com outra modalidade que não estava antes. E esse de coparticipação também é uma forma de preencher mais rápido, né, de fazer com que os municípios, né, consigam fazer adesão, novas adesões, porque quando o programa foi lançado em 2013, de lá para cá não houve uma expansão de vagas, né, nos municípios. Então esse foi um edital lançado para a expansão de vagas, né, o que foi que houve essa rejeição que você está falando por alguns municípios, né, mas desculpa, eu já tentei aqui, o celular tá. Aí, esse edital, ele teve rejeições, assim, muitos gestores às vezes não entenderam. Quando a gente pergunta, porque ele já vem descontado, assim como o outro, né? Certo. O Ministério já desconta aquele valor da bolsa do funcionário, daquele repasse que ele faz para a atenção básica, né, do município. E o que a gente pergunta muitas vezes, eu gosto de perguntar para o município que tem dificuldade, que teve dificuldade nessa adesão, quanto você paga para o seu médico? Pago 11 mil, pago 12 mil, cheguei a ver médico, ver municípios que pagam 15 mil para um médico. E quantas vezes ele vai no seu município? 2 manhãs, né? 2 manhãs, aí semana, realmente... Aí quando você coloca assim, eu sempre pergunto assim, o que é que você paga, o que é que você dá e o que é que você recebe, né? Quanto você paga e quanto você recebe desse profissional, né? Então, a maioria, na sua grande maioria, ou se não em toda, né? A questão é essa, às vezes paga um valor alto, ou até um valor que eles considerem mais baixo, de 10 mil reais, não sei quanto, mas esse profissional vai 2 manhãs no município. Diferente daquele valor, né, que ele já vai ter, o Ministério já reduz, já deixa aquele valor, já desconta aquele valor para a bolsa do médico, né, já deixa garantido ali a bolsa do médico. No entanto, o Ministério oferta aquele profissional para o município para trabalhar as 48 horas na equipe. Entendi. Ivani, só para a gente fechar aqui, tem uma situação que os nossos telespectadores comentam muito, que é a ausência de Teresina desse programa. Desde 2015, na verdade, então não é algo novo. Teresina nunca participou do programa Mais Médicos, né? Eu quero saber se dessa vez tem algum motivo específico, se você... claro que você não vai entrar na decisão da prefeitura, mas havia vagas, né? Há vagas, né, para Teresina? Sim, muitas. Como você disse, a gente não vai entrar na decisão. Claro. O edital está lá, ele diz que é de livre escolha, né, do gestor, né, para qualquer município, né, de livre escolha. Teresina, como Teresina nunca participou, nós nos sentimos assim de conversar com Teresina, né? Fomos conversar com Teresina para entender, até para quando surgiu uma pergunta dessa, a gente saber por que Teresina, claro, né? Claro, nunca quis, como até foi destaque assim, que era a única capital, né, do país que não tinha um programa. E assim, a resposta, né, que Teresina nos deu é que não era viável, né, para eles. Colocaram essa questão financeira, né, e colocaram também a questão de não ter essa necessidade de profissionais, né. Teresina nos reportou que tem uma fila de espera de profissionais aguardando surgir uma vaga, né, para que possam ser chamados. Então, Teresina não tem, o que nos disse é que não tem interesse em aderir ao programa porque não tem dificuldade de conseguir profissionais para contratação e que financeiramente também não seria viável. Né? São quantas vagas para cá? Sabe de... Aqui para Teresina, na relação, tinha lá 190 vagas, né? 190 vagas que eles poderiam aderir como mais médicos. Né? Lembrando que e outra questão também, Cíntia, quando se fala do edital de coparticipação, que é esse que os municípios questionam muito, né? É que aquele valor, né, que o Ministério, né, destina para o profissional médico, né,
Lá na ponta, né, às vezes o gestor é como a própria presidente do COSEM disse, né, o município às vezes paga metade daquilo para o profissional. Teve um município grande, né, do Piauí, que eu conversei também, quanto você paga para o seu médico? R$5.000, eu digo, R$5.000. E o médico concorda porque ele vai lá, passa o dia e vai embora. E passa uma manhã e vai embora. É uma maneira então, também assim, de burlar o Mais Médicos. Aí não tem como, realmente é uma concorrência, fica difícil, não dá, né? Não fica dá. difícil. E eu não sei, aí nesse caso eu acho que o próprio conselho, o próprio sindicato, que sempre se posicionou contra o Mais Médicos a vida toda, pelo menos aqui no Piauí, poderia alertar, né? Olha que tipo de profissional é esse que aceita ir no lugar trabalhar. E a gente sabe que o profissional que recebe esse valor, ele não faz essa atenção básica. Não precisa faz, ser feita. Não tem como, a atenção básica é continuado, né? Continuada, ele tem que criar vínculo com família, ele tem que estar ali, ele tem que acompanhar a gestante, ele tem que conhecer a área, né, onde ele trabalha, a equipe dele. E o profissional e o município que paga um valor desse, ele nem tem como cobrar, né? Até disse para a pessoa com quem eu falei, eu disse, não é à toa que seus indicadores estão entre os piores, né? Estão entre os piores. E Divani, muito obrigada. A gente espera que... Nossa, a gente sabe que existe uma leva aí muito de prefeitos e prefeitas muito bons gestores, diferentes mesmo, fazendo gestões diferenciadas. Tem outra visão, né? Com outra visão. E a gente espera também que Teresina até reavalie essa situação, né, ou essa decisão de não aderir ao programa Mais Médicos, pensando sobretudo na saúde da população. E que não veja a questão do valor como um custo, né? Como um gasto, né? Que veja como um investimento. Você ter um médico lá no seu município, na sua equipe, né? Atendendo a sua população, quantas situações você vai evitar que aquela população que esteja lá sendo assistida, né? Que precise sair para um outro polo de saúde, né? Para uma outra... como sempre, né? Como continua acontecendo. Como continua acontecendo. E Divani, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia.